Presidente. Senhores deputados, tem graça porque quando André Ventura se reuniu no Hotel Palácio de Estoril a pedir dinheirinho aos homens fortes do BES para financiar o Chega, nessa altura não levantava a voz contra os banqueiros. Nessa altura não falava forte contra o sistema. Quando foi pedir dinheiro com Salvador Pócer de Andrade, colega do Sr. Rechiardi na imobiliária do BES, nessa altura não falava forte contra os banqueiros. Quando andou em reuniões com Cruz Martins, advogado envolvido em Val do Lobo, nessa altura não levantava a voz contra o sistema. Quando aceitou dinheiro do Champalimau e do Melo e da família Melo para financiar o Chega, o Sr. deputado André Ventura, nessa altura, não levantava a voz, não tinha nenhum problema com o sistema. Aliás, o sistema dava jeito, e dá jeito, porque financia o partido com o dinheiro do Champalimau, do Melo e dos homens fortes do BES. Eu, assim que ouvi falar em Novo Banco, lembrei-me, a primeira coisa foi aquele dia em que o Sr. deputado André Ventura votou 3 vezes uma proposta do Bloco de Esquerda para anular a transferência para o Novo Banco, e as 3 votações com 3 sentidos de voto diferentes. Na quinta à noite estava contra. O Novo Banco tem que receber o dinheiro que lhe é devido. Contrato, o Governo paga até o último tostão. Na sexta-feira de manhã, quando viu que o PSD ia aprovar a proposta do Bloco, absteve-se. Não queria ficar mal, não queria chatear os banqueiros, absteve-se. Quando os deputados do PS de Madeira recuaram e ficaram ao lado do Governo e percebeu que a proposta não passava, votou a favor, porque aí já não havia nenhum problema e podia votar a favor. Ó Sr. Deputado, quem ouviu o deputado André Ventura a bradar, ainda agora o fez, a bradar contra os lucros dos bancos, a dizer que os lucros deviam servir para ajudar as exportações do crédito, tem direito a sentir-se enganado. Tem direito, porque essa proposta não está em debate hoje. Aliás, o Chega não apresentou essa proposta. O que é que temos em debate hoje? Um projeto em que o Chega diz que, tendo em conta que o novo banco tem lucros, o Chega o Chega pede ao Governo que renegocie, por favor, as condições do empréstimo do Estado para a resolução do BES. Primeira questão, este empréstimo não é pago pelo novo banco e, portanto, há um problema técnico na proposta. Mas o problema técnico nem é um problema, porque a proposta não é nada. A proposta não existe. O que o Chega está a fazer, com as palavras fortes e determinadas do Sr. deputado André Ventura, é pedir, por favor, a António Costa que renegocie o empréstimo com o novo banco e com o Fundo de Resolução, coisa que, devo-vos dizer, não vai acontecer, porque este não é um projeto de lei. Há um outro projeto de resolução sobre os lesados da banca. Eu estive na lei que permitiu a solução para muitos lesados da banca. O que aqui está não diga isso às pessoas que receberam o dinheiro e uma parte das poupanças e que por isso ficaram salvas e com uma medida que lhes salvou a vida. O que aqui está, e é bom dizer, não é um projeto de lei, nem é nenhuma medida para salvar ou para ajudar lesados. É mais uma vez o Chega a pedir, por favor, ao Governo que faça aquilo que o Chega é incapaz de dizer que deve ser feito. E eu acho que, se nós respeitamos os lesados da banca, temos o dever de lhes dizer a verdade, como eu sempre disse e como sabem que sempre disse. Enganar as pessoas com resoluções que não têm nenhum efeito prático não é proteger os lesados da banca. Pelo contrário, é desrespeitá-los. O outro projeto que aqui está é um projeto sobre o crédito à habitação. É um projeto revolucionário, devo dizer. O que o Chega propõe é que os bancos possam transferir 5% do montante da dívida para o final do contrato. E quando eu digo possam, sublinho possam, porque o que está escrito na proposta é que as instituições bancárias podem propor ao cliente. São obrigadas a fazê-lo? Não. A medida tem um impacto relevante? Não. Ou seja, a diferença entre estas 3 propostas que o Chega apresenta e nada é marginal se existir. É nada. Nenhuma destas propostas tem efeito prático. Então, a única conclusão que tiramos deste debate, por enquanto, é que os anúncios de André Ventura sobre a banca, aliás, sobre qualquer assunto em geral, são como uma publicidade enganosa e deviam ser obrigados a ter uma legenda, e eu proponho esta. Os anúncios do Chega podem não corresponder à imagem apresentada no folheto e não dispensam consulta da proposta ou projeto efetivamente apresentado. E, portanto, Sr. Deputado, aconselho a ter esta pequena nota de rodapé quando faz as suas propostas. Tendo dito isto, gostaria de apresentar um projeto de lei do Bloco de Esquerda muito concreto,
e que, se for aprovado, pode mudar algumas coisas. Os bancos lucraram em 2022 mais 1.000 milhões de euros. Pagaram aos seus acionistas 1.000 milhões de euros. Em 2023 aumentaram os lucros em 54%. O aumento do lucro da banca não é um efeito do acaso. Não tem a ver com melhores práticas bancárias, os bancos não são mais eficientes, simplesmente mantiveram comissões astronómicas sobre os seus clientes e agora juntam taxas de juro que vão castigando quem tem um crédito à habitação e não são refletidas nos juros do depósito a prazo. O preço dos lucros da banca e que a banca apresenta com orgulho é a vida desfeita de milhares de pessoas que não aguentam a subida do crédito. E não é justo pedir aos contribuintes, como aliás fazia a proposta do Chega que aqui trouxe no passado, pedir aos contribuintes que paguem o alívio das prestações à banca, subsidiando os lucros da banca. Não são os contribuintes que têm que subsidiar os lucros da banca. A banca tem que ser chamada a pagar por estas medidas. Em outubro, o Bloco trouxe uma medida aqui que obrigava os bancos a baixar o spread e tirar esse dinheiro dos seus lucros, não do dinheiro dos contribuintes. E não recomendava, os bancos não pediam, não propunham, eram obrigados a baixar o spread sempre que a taxa de esforço aumentasse. O Chega achou que não era muito importante, absteve-se nessa proposta, ela aliás foi rejeitada depois na especialidade. Hoje trazemos uma outra proposta simples. Quando os bancos tiveram prejuízos, foram ajudados pelos contribuintes que lhes emprestaram milhares de milhões de euros. Quando os bancos têm lucros astronómicos, é justo que contribuam com recursos para o Estado. E por isso o que propomos é que aumente a contribuição sobre a banca. É muito concreta a proposta. Esta contribuição não aumenta desde 2016. Este é um imposto específico sobre a banca que serve para os bancos pagarem o que devem ao Fundo de Resolução, para que o Fundo de Resolução pague o que deve ao Estado. E por isso, o que desafiamos as senhoras e os senhores deputados que se indignam com os lucros é que aprovem esta proposta sobre uma contribuição para a banca.